Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Estamos de volta mais uma vez para o terceiro e último bloco desta parola de número 102, a quarta, dentro do tema O que é Igreja. Nessa semana inteira falando da igreja como cidade de refúgio. Os dois primeiros blocos estão incríveis, gente. Eu quero desafiar você mesmo. Se você chegou agora aqui no bloco 3 e não sabe o que está acontecendo, corre no bloco 1 dessa parola, porque você vai ter uma visão muito mais ampla, muito mais clara do que nós estamos falando aqui. E nesse terceiro bloco em específico, nós vamos entrar num bate-papo bem interessante, porque, como a gente comentou com vocês lá no começo, existem 3 textos que falam a respeito da cidade de refúgio na Bíblia. Esses textos estão em Números 35, de 9 até o 34. Também está lá em Deuteronômio 19, de 1 a 13. E também está em Josué 20, de 1 a 9. Tá? Então, esses 3 textos vão ser os seus textos de referência para você ir acompanhando aqui que nós estamos falando. São textos um pouco longos, então se a gente ler, vai ficar muito truncada a conversa. Mas, num determinado trecho desses textos aqui, ele vai falar a seguinte coisa, que se o homicídio involuntário ele sair da cidade de refúgio, uma vez que ele estava protegido lá dentro, e ao longo do caminho, o vingador de sangue o encontrar, o vingador de sangue, que é a figura aqui do Satanás, né, do nosso inimigo aqui, ele vai ter o direito de te matar. Ou seja, a partir do momento que você não está dentro dos muros da cidade de refúgio, você está descoberto ou desprotegido para a ação do inimigo sobre a sua vida. E aqui abre uma grande conversa, uma grande discussão, que esse vai ser o tema do terceiro bloco, que é a tão famigerada cobertura espiritual. Tá? Então vamos entrar aqui nessa leva, nos mesmos moldes do Globo Repórter, né? A chamada ficaria assim: cobertura espiritual. O que faz? O que é? Como vive? Do que se alimenta? Tire essas e outras dúvidas com o nosso oráculo. É com você, reverendo Paulo Amêndola. Olha só, esse assunto é um campo minado. Porque, assim, muita gente entra com uma paixão cega nesse assunto, enquanto outros entram com uma repulsa terrível, né, no assunto. A gente tem que partir do seguinte pressuposto: vamos buscar entender o conceito, né? Porque, particularmente, eu já ouvi alguns conceitos distintos acerca de cobertura espiritual, né? E alguns, de fato, eles são repulsivos. Outros, de fato, eles são apaixonantes. Existem questões que estão Existem questões cujo nome, existem coisas cujo nome não está na Bíblia, mas que há uma fundamentação para elas, né? E para uma dimensão de cobertura espiritual, há fundamentação. Há fundamentação. O Chan citou um texto, acho que no segundo bloco, está em Hebreus 10, 25, que a palavra fala: não deixemos de congregar. E ali a palavra passa um conceito de cobertura básico. A palavra, ela chama os crentes a exortar, instar e encorajar uns aos outros, enquanto o grande dia da volta de Jesus não chega. Isso, para mim, é uma dimensão de cobertura. É uma dimensão de cuidado. Vocês se lembram de Gênesis capítulo 4, né, o primeiro
o primeiro homicídio da palavra de Deus, quando um homicida voluntário, sujeito chamado Caim, ele resolve que ele ia matar o irmão dele, Abel, né? E Deus diz para Caim o seguinte, depois desse homicídio ocorrido, Deus diz para ele o seguinte: cara, cadê o seu irmão? E Caim faz uma pergunta muito cínica para Deus. Ele diz assim: acaso sou eu tutor do meu irmão? Né? E a resposta triste de Deus, Deus está desapontado, é a seguinte: cara, o que você fez? Né? Pressupondo que sim, eu sou responsável pelo meu irmão. Isso para mim é um prenúncio de cobertura. Vou para um terceiro. Em Efésios capítulo 4, nos versos 11 e 12, a palavra diz que a uns o Senhor levantou apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Aperfeiçoamento dos santos. Gente tocando em gente, gente aperfeiçoando gente. Para quê? Para que o ministério de todos funcione, para que a obra do ministério funcione. E, por fim, para a expansão do corpo de Cristo. Isso, para mim, é uma dimensão de cobertura. Vou para um último. 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo ele fala acerca da ceia, e ele diz assim: quem come e bebe, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 29 ou 30, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para si condenação, sem discernir o corpo. Aí alguém fala assim: quem come e bebe a ceia em pecado, né? Cara, eu quero saber de onde que a turma tirou pecado e associou pecado a 1 Coríntios capítulo 11, que o assunto pecado não aparece ali. O assunto pecado não aparece na ceia. O que me torna indigno de participar da ceia é a falta de discernimento do corpo, a falta de discernimento de quem é o meu irmão em referência a mim e de quem eu sou em referência ao meu irmão. Não à toa que o 11 na matemática está antes do 12 e o capítulo 11 de 1 Coríntios está antes do capítulo 12 de 1 Coríntios, que é o capítulo que vai falar acerca dos dons espirituais. E pega os dons ali e encontre algum dom que não tem a ver com o outro. Todos os dons têm a ver com o outro. Todos, absolutamente todos. Ah, mas o dom de língua, quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Essa é uma das manifestações do dom de línguas, tem mais duas. Quem ora em línguas edifica-se a si mesmo, mas se tiver interpretação, edifica a igreja com a altura de um dom de profecia, e quem ora em línguas, ora como uma evidência para os incrédulos. Tudo isso está em 1 Coríntios 14. Então, de 3 manifestações, 2 apontam para o outro. Todos os dons apontam para o outro. Isso é dimensão de cobertura. O que é cobertura, então? Vamos entender. Aquilo que eu falei. Existe uma dimensão que a gente precisa entender qual é real, o que é real nessa dimensão. E não é a dimensão de comando. Porque há uma interpretação de cobertura como comando. Quem é a sua cobertura espiritual? Ou seja, quem manda em você? Né? Para quem você pede autorização para fazer as coisas? Não é isso. Definitivamente não é isso. Mas a partir do momento que há uma cooperação justa, a palavra fala do corpo, né, funcionando em justa cooperação de membro com membro. A partir do momento que há uma justa cooperação de membro com membro do corpo, então aí existe uma condição que me liga a uma realidade vital. Né? Um corpo, ele não vive mutilado. Jesus, ele falou: eu sou a videira, vocês são os ramos. A partir do momento que o ramo vai se picotando, aquilo que vai caindo para secar. Mas aquilo que está ligado à videira permanece vivo. E o que nos mantém vivos, a palavra fala, é o vínculo do amor. Né? A perfeição no vínculo do amor. À medida que a gente vai funcionando dentro desse vínculo, cujos elos da corrente é o amor um pelo outro e o amor ao Senhor.
né, no qual nós vamos funcionando um pelo outro e funcionando ao Senhor. Nós entendemos o que é a posição de cobertura que a cidade de refúgio, que a igreja, exerce sobre a nossa vida. Por fim, aqui na igreja nós temos uma declaração de fé. E na declaração de fé e identidade da igreja, nós declaramos que somos uma igreja crescente, formada de discípulos e discípulas do Senhor Jesus, na qual nós servimos aos irmãos da fé, servimos àqueles que ainda não conhecem a Cristo e servimos a Deus. Aos irmãos, equipando uns aos outros, aos que não conhecem a Cristo, com a porta de entrada, que é o Evangelho, e a Deus através da nossa santificação e através da nossa consagração. Então, a partir do momento que nós entendemos que somos levantados para o serviço, nós, indubitavelmente, indissoluvelmente, entendemos também em que teor nós vivemos debaixo de um ambiente de cobertura. Paulinho, deixa eu só... Obrigado aí, gente, pelo tempo, que deu para eu pensar bastante aqui, viu? Mas... Pensando no que você falou, eu acho que uma das coisas que vai acontecer é quando a gente tem um entendimento de estar debaixo de uma cobertura, a gente tem uma liderança sobre nós, e nós vamos acabar, por responsabilidade, prestando contas. Não por obrigação. Vai fazer parte da obrigação, mas porque a gente entende que é dessa maneira, né? Como no serviço... Dentro da igreja, fala, mas e respaldo bíblico? Eu sei que isso é um assunto bem difícil, porque muita gente se aproveitando de uma posição de liderança, dizendo que a cobertura, eu estou sobre você, acaba pegando um tema legítimo, né, e transformando ele em algo ilegítimo, né? Eu usei a coisa certa da maneira errada, né? É só a gente olhar para Davi e Saul. Quem era o rei? Né? Saul. Quem era o próximo rei e já ungido pelo profeta Samuel? Davi. Mas quando ele corta o manto, ele se arrepende. Ele fala, pô, toquei no ungido do Senhor. Ele sabia quem Saul era e num período em que Saul queria matá-lo. Só isso. Ele não estava perseguindo para tirar o cargo dele da liderança de jovens. Ele queria literalmente matar Davi. E Davi sabia que aquele homem tinha sido ungido por Deus para aquela posição. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente fala assim, quem teve mais destaque? Paulo. Quem era o líder da igreja? Pedro. Paulo tem uma revelação de Deus que ele tinha que ir até Pedro, lembra disso? Não vou saber onde está, mas ele, por revelação, não sei se é Gálatas, que ele fala assim, que por revelação ele foi até Pedro, ele foi até Jerusalém, para falar o que ele fazia. Tete a tete, e ele falou assim, eu estou pregando por gentios, e assim, assim, assado. Pedro estende a mão da comunhão para ele, falou, então você vai para os gentios, e nós... Então, ele foi dar satisfação para o líder da igreja, que Jesus instituiu como líder. Então, quando a gente começa a ter um pouquinho mais de entendimento de cobertura espiritual, não é porque que ele vai mandar, né, literalmente, ó, pula da ponte, que eu vou pular, não é isso. Eu acho que até o limite, a gente estava falando de muros, é a palavra de Deus, né? E a porta, por exemplo, hoje eu estou numa igreja que ela, né, vocês citaram apostólica, ela é pentecostal, a manifestação dos dons, e qual é a característica da igreja que eu estou hoje? Profecia. Línguas e profecia. Então, não tem como eu ir para lá e eu não querer participar daquilo. Deus me mandou ir para lá, para que eu aprendesse de alguma coisa. Eu não sabia que era possível no corpo sentir a diferença da presença de Deus e da unção, do poder de Deus. Eu fui aprender lá. E não estou menosprezando de onde eu saí, mas eu aprendi algo novo num lugar novo. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui, vocês acompanharam bem a minha vida, eu fiquei uns 6 meses com a minha cabeça na antiga igreja, nos problemas, nos irmãos, nos meus amigos, e eu não me envolvi na igreja atual. Eu passei 6 meses chegando atrasado, não me envolvendo, até o dia que eu tive um sonho, que eu estava descendo, sentindo a igreja, com um carro, com 2 volantes e sem o teto. Então eram 2 direções.
A antiga, a nova, e eu não tinha cobertura de nenhum deles. Naquele dia, eu falei, não, daqui para frente, agora eu vou cair de cabeça para lá e vou tirar o meu coração da minha antiga igreja. Deixei de amar as pessoas de forma alguma. Mas se Deus tinha me levado para um lugar novo, ele tinha algo novo lá, e eu estava debaixo de uma nova cobertura. E eu sei que tem pessoas que falam assim, experiência não é válida, que é válida é a palavra de Deus. Então, poxa, a gente não pode ter experiência nenhuma com Deus, que não vai ser válida, só se, né, se está escrito, uma série de coisas. Mas eu tive uma experiência também, não sei se vocês lembram disso, de um rapaz que ficou endemoniado lá na nossa antiga igreja e não conseguiu se expulsar o demônio dele. Quando eu fui para a nova, e quem expulsou foi até o meu pastor, o apóstolo, quem repreendeu dessa nova que eu estou. Já estou nova, já estou lá há 11 anos, né? E aí foi muito interessante, eu tive um sonho que eu enfrentava esse demônio. E olha a frase que eu falava, eu não estou mais debaixo da cobertura da igreja X. Eu falava para o demônio, agora eu estou debaixo da cobertura do apóstolo Jackson. Então, há diferença de autoridade. Então, a gente vê assim, tem algumas igrejas que vai ser mais cura, mais libertação, a outra, assim, num confronto talvez chamado mais direto, e há outras igrejas que vai ser uma cura com interior, uma libertação interior, de outra forma. Umas vão acolher mais jovens, outras vão acolher mais a família inteira. Então, aí a gente está debaixo, cada um da sua cidade de refúgio. E o que eu acho que é mais importante, se Deus me colocou nessa cidade, eu tenho que dar, nessa igreja, eu tenho que dar fruto aqui. E aí é onde a gente muitas vezes não consegue dar fruto, porque estava na mesma situação que a minha. A cabeça está na anterior ou na de trás. E, particularmente, eu creio que a gente só deve mudar por direção de Deus. Senão, Davi, perseguido por Saul, ele escapou uma hora lá para um território inimigo, mas ele não deixou de ser israelita e ele voltou, né? E a gente vê muita gente que um probleminha que vai poder ajudar essa pessoa no futuro crescer, ela já pega e vou embora dessa cidade de refúgio, vou para outra ali que talvez seja mais tranquila. Né? Então, eu acho que é importante assim, não é porque não está escrito literalmente cobertura espiritual que ela não exista. Uhum. Isso é muito importante. Tem pessoas, os dons pararam. Pode ter parado para ela. Não quer dizer que eles não existam. Sim. Maldição hereditária pode ser um termo mais fácil para a gente identificar de algo que vai passando de um para o outro. Eu não acredito. Não quer dizer que você não acredita que isso não existe. De igual forma, a cobertura espiritual. Eu não creio, mas não quer dizer que isso não existe. Para isso, a gente vai precisar ir até o nosso sumo sacerdote para tirar essas dúvidas com ele. Chan, você tocou num ponto importante quando você fala, né, acerca da diversidade ministerial das igrejas. Paulo fala acerca disso quando ele escreve aos Filipenses, quando ele diz, andemos de acordo com aquilo que já conquistamos. Né? Ou a seu próprio respeito, em 1 Coríntios 11, 23, ele diz, eu recebi do Senhor e vos ensinei, né? E por aí vai, em Romanos 12, 3, quando ele diz, olha, não pense de você mesmo mais do que você de fato é, né? Então, assim, colocando a gente no lugar mesmo. Há um lugar e há um chamado, né, para cada manifestação ministerial, para cada ofício ministerial, né, e por que não para cada igreja, né, há um chamado específico. Eu creio assim, todas podem pisar em todos os ofícios, ok, mas há uma tônica, né? Eu tenho um grande amigo aqui em Presidente Prudente, pastor Rodrigo da Bola de Neve, né? Pastor Rodrigo, eu fiquei 3 mandatos na presidência do Conselho de Pastores aqui, né? Nós temos a possibilidade de 2 mandatos, eu fui continuado para um 3º, por conta do meio da pandemia e tudo mais. E o meu sucessor foi esse meu amigo, pastor Rodrigo, né? Da Bola de Neve, um grande amigo, um colega de julgo mesmo. Você fala de igreja metodista, você pensa o quê? É uma igreja histórica. Você fala de Bola de Neve, você pensa o quê? É a galera, né? E os 2 caras andam junto para cima e para baixo,
né? São os parças que dividem o jugo. E são exato, e são ministérios assim extremamente diferentes, e eu percebo quanto esse meu amigo me completa e o quanto eu posso ser bênção na vida dele. Agora, olha uma coisa interessante. Agora, como líder, eu falo, como pastor de igreja, e de uma igreja, graças a Deus, grande e crescente. Eu não cobro de ninguém que seja meu liderado, mas por carisma as pessoas se aproximam e prestam contas. E aí a gente vê isso na palavra, em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 5. O apóstolo Paulo, ele falando acerca dos crentes da Macedônia, ele diz assim, olha, vocês não só fizeram, ou eles, né, Paulo está citando aos coríntios, eles não só fizeram aquilo que nós esperávamos, mas antes deram-se primeiramente a Deus e depois a nós. Paulo está dizendo, essa turma, eles entregaram-se a Deus em uma dimensão de renúncia, de entrega, né, de dedicação, mas também a nós, né? A nós, Paulo, instituição, expedição missionária, esses caras acreditaram na gente, no nosso projeto, esses caras se depositaram debaixo da nossa mão, da nossa orientação, reconheceram a nossa unção, reconheceram o nosso ministério, reconheceram a autoridade, o carisma que foi derramado por Deus sobre a nossa vida e disseram, eu quero beber disso, né? É como uma capa caindo sobre Eliseu e Eliseu não achando aquilo estranho, falando assim, eu vou caminhar contigo, deixa eu ir lá dar um beijo no meu pai e eu vou andar com você, né? É esse tipo de coisa, é olhar para alguém e falar assim, esse daqui tem algo para me oferecer, esse daqui tem algo para trazer sobre a minha vida. O que Jesus tinha feito de tão extraordinário quando ele disse para os 12, levanta e me segue? Nada. Jesus não tinha feito nada extraordinário. Mas a palavra diz que antes de começar o seu ministério, Lucas capítulo 3, uma voz foi ouvida do céu dizendo, esse é o meu filho amado, eu tenho prazer nele, ouçam o que ele tem a dizer. E algumas pessoas resolveram apostar tudo por conta daquela voz dizendo assim, se o pai diz que esse rapaz tem algo a dizer, vale a pena eu caminhar com ele. Então eu vou deixar tudo, como Pedro diz em um determinado momento, nós deixamos tudo e te seguimos, né? Então eu vou deixar tudo, eu vou apostar todas as fichas e eu vou andar com ele, eu vou me colocar debaixo dessa mão. Então isso é importante. Paulo fala isso a respeito de Timóteo, não se esqueça do dom que está sobre você por causa da imposição da minha mão. Então há um lugar, né, para essa vivência de troca de experiência, mas isso jamais, repito, jamais pode ser uma forma de comando, de manipulação, né, por parte daquele que exerce esse ministério, que recebe graciosamente pessoas dizendo assim, eu quero andar debaixo da tua unção. Jamais isso pode servir de pressuposto para mudar de posição, né? Se alguém quer ser o primeiro, seja o último. Se alguém quer ser o maior, seja servo de todos. Essa cobertura do jeito que você está falando, Paulinho, me traz muito mais a sensação de uma área de influência do que necessariamente uma área de manipulação, né? É nesse sentido. A gente estava falando em off aqui, eu queria, antes da gente encerrar, muito rapidamente... Arthur, você tocou em duas palavras que eu não posso deixar de comentar, influência e manipulação, né? Influência é Paulo dizendo, sejam meus imitadores. Manipulação é comando, sabe? Vai e faz. A propósito do reino não é vai e faz. Como que Jesus ensina os 12? Cara, Jesus ensina mostrando, fazendo. Jesus só diz para a turma fazer o que eles receberam de graça. Jesus diz, curem os enfermos, por quê? Porque os caras tinham sido curados. Expulsem os demônios, por quê? Porque os caras tinham sido libertos. Preguem o evangelho do reino, por quê? Porque os caras tinham ouvido o evangelho do reino. Então, eles só chamam os caras para fazerem aquilo que ele fez, aquilo que ele ensinou na prática.
o lava-pés, a gente começou lá no primeiro bloco falando de símbolo, o lava-pés nada foi nada foi mais do que um símbolo, né, de selo, um selo sobre tudo isso que Jesus ensinou na prática, e mais uma dizendo assim: mas não parem de servir, vocês vão crescer, vocês vão avançar, vocês vão pregar, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos, vocês vão levantar o coxo na porta formosa do templo, vocês vão mandar e o capeta vai fugir, vai acontecer, mas lavem pés. Sim, o que eu ia falar só dessa questão da influência, da manipulação, eu sempre falo para a Priscila aqui que a gente tem um papel importante de liderança aqui no nosso grupo, e eu falo assim que eu nunca quero ser o tipo do líder que diga assim: a direção é ali, pega e vai, eu vou ficar aqui te olhando. Não, eu sou um cara que eu vou dizer a seguinte coisa: eu e a Priscila estamos indo para aquela direção, quem é que vai com a gente? Essa para mim é toda a diferença, porque se as pessoas verem na gente essa predisposição de traçar o caminho, de andar a milha, de ir na direção, de ficar firme do propósito, as pessoas elas vão se sentir influenciadas aí diretamente com você. E aí eu acho que faz mais sentido essa questão da cobertura. Não na cobertura no sentido de eu coloco aqui todo mundo embaixo da minha asa aqui e ninguém mexe no que é meu. Não, não é isso. É até onde a minha influência alcança, né? Até onde as pessoas elas vão se sentir amparadas por aquilo que eu estou falando, ensinando, vivendo, né? Então, existe uma diferença que a gente está até começando em off, né? De achar que a cobertura, quem exerce é o pastor, por exemplo, né? Não, quem exerce a cobertura é o sumo sacerdote. E essa cobertura, ela é dada por Cristo. O Xandão falou, nosso sumo sacerdote já morreu e já ressuscitou. É graças à cobertura de Cristo que nós temos essa cobertura, que a igreja se torna um lugar de refúgio, não pela cobertura do sacerdote local, mas do sumo sacerdote, né? O sacerdote local aqui, ele tem um caso, como você comentou, né, de ele estar, como se ele ficar às portas, porque exerce proteção na cidade, tanto o sacerdote às portas, como os muros que cercam a cidade. O sacerdote não pode estar em todos os lugares da cidade protegendo as pessoas. São os muros da cidade, ou seja, são os limites, é a área de influência, a área de atuação daquele sacerdote, daquelas pessoas que estão naquela cidade de refúgio, que vão proporcionar a proteção para as pessoas, né? Então, acho que é importante a gente fazer essa diferenciação, essa pontuação. Gente, essa conversa foi sensacional e a gente precisaria de uma outra parola para continuar. Xan, vamos rapidinho, lá. Arthur. Eu gosto de uma frase que você vai saber muito melhor do que eu, do Subirá, que ele fala: uma coisa é certa, nós vamos errar com você, não é isso? Mas falhar. Ele fala, mas nós vamos falhar, mas a gente vai tentar corrigir, não é isso? Eu acho que isso que eu acho que é muito importante, né? A liderança ela vai errar, porque são seres humanos, né? Uma coisa é você se submeter à manipulação. A outra coisa, errou e eu vou embora, né? Errou, eu vou mudar. Eu acho que isso é muito importante, porque assim, quando Pedro errou, Paulo corrigiu e tudo continuou. Então, acho que isso que é importante. O que é erro e o que é manipulação? O erro cabe um perdão, né? Um erro assim que é cabível, né? Que é talvez vai voltar lá pro homicídio não intencional, né? Onde a gente cabe o perdão. E aí sim, a manipulação, a gente sai debaixo dessa mão manipuladora. Mas a gente entender que os líderes, nós somos líderes, os nossos líderes são todos seres humanos cabíveis de erro. E a gente precisa entender, poxa, a gente precisa perdoar, precisa corrigir, vamos tocar. Falhar a gente vai, mas a gente vai arrumar esse negócio aqui e vamos embora. É isso aí mesmo. Bom, pessoal, chegamos ao fim, então, desta parola de número 102, a quarta, dentro do tema O que é a Igreja. Espero que vocês tenham gostado, espero que a palavra tenha falado no coração de vocês, porque para a gente aqui foi sensacional essa conversa hoje. E semana que vem, se Deus quiser, mais uma roda esperando por todos nós, já com a volta do nosso Mente Brilhante,
teremos uma parola A4. Vai ser sensacional. Se eu fosse você, eu não perdia. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.